Hi, student! Na aula de hoje, vamos aprender 4 estruturas em inglês que mostram uma relação de condição e resultado, ou causa e efeito. Para cada estrutura, vou trazer 3 exemplos e explicar como essa estrutura de condição e resultado funciona. Além disso, quando você entender cada uma delas, será capaz de criar suas próprias frases e manter uma conversa fluente em inglês. Não é isso que você quer? Então, bora lá, let's get started. Vamos começar. Vamos estudar conditionals. Se atente à primeira frase. Se você congelar água, ela se transforma em gelo. If you freeze water, it turns into ice. If you freeze water, it turns into ice. Repita comigo. If you freeze water, it turns into ice. Muito bem. Repita só mais uma vez. Se você congelar água, ela se transforma em gelo. If you freeze water, it turns into ice. Muito bem. Vamos relembrar. Tela escura para você. Se você congelar água, ela se transforma em gelo. Como se diz em inglês? If you freeze water, it turns into ice. Excelente. Então, agora vamos entender que estrutura é essa. Zero conditional, condicional zero. Então, temos aqui já a primeira estrutura da aula de hoje. Condicional zero, zero conditional. Uso para falar sobre verdades gerais, leis científicas e dar instruções. Esse exemplo que você acabou de escutar, se você congelar água, ela se transforma em gelo, é uma verdade geral. Qual é a estrutura? If plus simple present plus simple present. Temos aqui uma frase com if. If significa se. Então, a if clause, que é a frase condicional, clause significa frase. Na if clause, na frase com if ou frase condicional, temos a seguinte estrutura: simple present, presente simples. Se você congelar a água, está no presente simples. E a main clause, que é a frase principal, clause, frase, main, principal. Temos também simple present, presente simples. It turns into ice. Ela se transforma em gelo. Aqui temos simplesmente o presente simples. É isso. Essa é a primeira estrutura. Então, quando você tem uma frase que tem ali uma condição, ou seja, você usa a palavra if, se você congelar a água, ela se transforma em gelo. Chamamos isso de zero conditional, condicional zero. Aqui a oração condicional estabelece a condição. Qual é a condição? A água sendo congelada. E a oração principal, oração ou frase, lembra de clause? Descreve o resultado dessa condição. A água se transformando em gelo. Isso é uma relação de causa e efeito,
ou condição e resultado. Lembra sempre que a condição está atrelada a if, se. Tudo bem? Então vamos lá, vamos prosseguir. Opa, aqui temos mais exemplos da zero conditional, condicional zero, que é para falar ali sobre verdades gerais, lembra? Qual é o próximo exemplo? Se as plantas não recebem luz solar suficiente, elas morrem. Isso aqui com certeza é uma verdade geral, todo mundo sabe disso. Em inglês, if plants don't get enough sunlight, they die. If plants don't get enough sunlight, they die. If plants, se as plantas não recebem luz solar suficiente, don't get enough sunlight, elas morrem. They die. Percebe? Aqui é uma verdade geral. Temos aqui na if clause, na oração que tem ali a condição presente simples. Se as plantas não recebem luz solar suficiente, isso aqui é um presente simples. Elas morrem, they die, também é presente simples, simple present. Percebe? Mais um exemplo aí onde você conhece a estrutura zero conditional. Condição, resultado. Aqui temos uma estrutura de condição e resultado. Qual é a condição? Se as plantas não recebem luz solar suficiente. Temos um resultado dessa condição. Qual é o resultado? Elas morrem. Interessante. Mais um exemplo da zero conditional? Vamos lá. Se você quer estar em boa forma, se exercite pelo menos 2 vezes por semana. If you want to be in good shape, exercise at least twice a week. If you want to be in good shape, exercise at least twice a week. Qual é a condição aqui? Se você quer estar em boa forma, qual é o resultado? Você vai ter que se exercitar pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Aqui temos o quê? Simple present. Se você quer estar em boa forma, é presente simples. Se exercite pelo menos 2 vezes por semana, presente simples, again, de novo. Explicação adicional? Vamos lá. Oração condicional, conditional clause. Esta é a parte da frase que começa com if e expressa a condição necessária para que a afirmação na oração principal ocorra. É chamada de oração condicional porque descreve uma condição específica que, quando satisfeita, leva ao resultado descrito na oração principal. A oração condicional desse exemplo é: se você quer estar em boa forma. Oração principal, main clause. Esta é a parte da frase que descreve o resultado ou a consequência da condição mencionada na oração condicional. É chamada de oração principal porque fornece a informação principal ou o efeito que decorre da condição. E a oração ou frase principal deste exemplo é: se exercite pelo menos 2 vezes por semana. Summary. Resumo. 3 examples. 3 exemplos. If you freeze water, it turns into ice. Lembra? Esse foi o primeiro exemplo da condicional zero. Segundo exemplo, if plants don't get enough sunlight, they die.
E terceiro exemplo, if you want to be in good shape, exercise at least twice a week. Então, aqui temos três exemplos de condição e resultado. Zero conditional. Vamos agora ver um exemplo da segunda estrutura da aula de hoje. E o exemplo é: se chover amanhã, nós ficaremos em casa. If it rains tomorrow, we will stay indoors. If it rains tomorrow, we will stay indoors. Repita comigo apenas a primeira parte dessa frase. If it rains tomorrow. Muito bem, agora repita a segunda parte. We will stay indoors. Excelente, agora eu vou ler a frase toda, você repete com a teacher. Let's go. If it rains tomorrow, we will stay indoors. Isso, vamos lá. Como se diz em inglês? Se chover amanhã, nós ficaremos em casa? If it rains tomorrow, we will stay indoors. Excelente. Que estrutura é essa, hein, student? First conditional. Primeira condicional. Essa é a segunda estrutura que estamos vendo na aula de hoje. Para que serve? O first conditional em inglês é usado para falar sobre situações futuras possíveis, que são baseadas em condições reais. Diferente do zero conditional, que expressa verdades gerais, o first conditional refere-se a cenários que podem ocorrer no futuro se uma condição específica for atendida. Qual é a estrutura? If plus simple present plus future simple, will plus verb. Percebe, student? A if clause, a oração condicional, ou seja, a frase onde eu tenho a palavra if, se. Nesta parte da frase, temos a estrutura do simple present, presente simples, apenas presente. Olha só, se chover amanhã. Então, se chover está no presente. Agora, a main clause, que é a oração principal, temos future simple. E o que é o future simple? Nada mais é do que o verbo auxiliar will, mais um verbo no infinitivo, que é o caso aqui da oração We will stay indoors. Nós ficaremos em casa. Will, verbo auxiliar que se refere ao futuro, e stay, um verbo aí simples qualquer. Nós ficaremos. Tudo bem? Então lembra disso. First conditional, na if clause, na oração com if, você tem presente simples. E na main clause, oração principal, você tem o futuro simples. É só você colocar o will mais um verbo. É bem simples, não é verdade? Mais exemplos onde aparece simple present na if clause e future simple na main clause? Vamos lá. Se você não comer frutas frescas, você não obterá vitaminas suficientes.
If you don't eat fresh fruits, you will not get enough vitamins. If you don't eat fresh fruits, you will not get enough vitamins. Olha só que interessante. Se você não comer frutas frescas, if you don't eat fresh fruits, aqui temos presente, presente simples. You will not get enough vitamins. Aqui temos o futuro simples. Por quê? Porque temos o will mais um verbo. Claro que o will aqui está na negativa, will not, né? Mas o próximo verbo é get, que significa obter. Então você não obterá ou você não vai obter. Percebe? Então, esse é um cenário que pode ocorrer no futuro se uma condição específica for atendida, né? Que é o caso aqui de não comer frutas frescas. Qual que é o resultado? Você não obterá vitaminas suficientes. Então, isso daqui é first conditional, primeira condicional, segundo a estrutura da aula de hoje. Explicação adicional. Vamos lá, você gosta de explicação? Então vamos lá. O que é a frase If you don't eat fresh fruits, you will not get enough vitamins é first conditional. A frase se encaixa no first conditional porque há uma condição futuramente possível. A oração condicional descreve uma condição futura que é realista e possível, neste caso, a falta de consumo de frutas frescas. Há um resultado futuro dependente da condição. A oração principal descreve o resultado futuro que depende da condição. Aqui, se você não comer frutas frescas, a condição, você não obterá vitaminas suficientes, o resultado. Alright, student? Então, se você precisa estudar para uma prova, se você precisa saber isso daqui para a sua vida, para uma viagem, para uma conversa natural, porque você precisa mesmo aprender para a vida, como eu sempre falo, tá aqui uma excelente explicação do porquê é primeira condicional, first conditional. Alright? Mais exemplos? Tá bom, então vamos lá. Se eu não perder peso, vou ficar frustrado. In English, if I don't lose weight, I will be disappointed. If I don't lose weight, I will be disappointed. Percebe? Então, se eu não perder peso, é presente simples. If I don't lose weight. Vou ficar frustrado. I will be disappointed. I will be é futuro simples. O futuro simples é constituído do verbo auxiliar ou verbo modal will, mais um verbo no infinitivo, que é o verbo to be. Eu vou ficar ou eu vou estar, né, frustrado. É simples. Esse é mais um exemplo para deixar bem claro para você que a primeira condicional na if clause você tem presente simples e na main clause você tem futuro simples. Explicação adicional? If I don't lose weight, I will be disappointed? Vamos lá então. A frase é um exemplo de first conditional porque usa o presente simples na oração condicional para expressar uma condição futura possível, e o futuro simples na oração principal para descrever a consequência dessa condição. Se a condição não perder peso se concretizar, o resultado ficar frustrado é o que será esperado. Summary, resumo. Three examples. Três exemplos. Vamos lá. If it rains tomorrow,
We will stay indoors. Lembra lá do primeiro exemplo, student? Se chover amanhã, nós ficaremos em casa. Second example, segundo exemplo. If you don't eat fresh fruits, you will not get enough vitamins. Se você não comer frutas frescas, você não obterá vitaminas suficientes. Presente, futuro. Condição, resultado. Causa e efeito. Terceiro exemplo, if I don't lose weight, I will be disappointed. Se eu não perder peso, ficarei frustrado. Então, é só você anotar aí no seu caderno das nossas aulas, listen and repeat. Você já separou um caderno para as nossas aulas, né, student? É muito importante. Vamos agora aprender a terceira estrutura dessa aula. E o exemplo é este que você está vendo aí. Se eu fosse você, não tomaria suco de caixinha. Tem muito açúcar. If I were you, I wouldn't drink packaged juice. It has lots of sugar. If I were you, se eu fosse você, I wouldn't drink packaged juice. Não tomaria suco de caixinha. Tem muito açúcar. It has lots of sugar. Então, bora repetir com a teacher? If I were you, I wouldn't drink packaged juice. It has lots of sugar. Isso. Agora eu vou falar a frase inteira e você repete, tá bom? If I were you, I wouldn't drink packaged juice. It has lots of sugar. Muito bem, muito bem. Então, vamos relembrar? Se eu fosse você, não tomaria suco de caixinha. Tem muito açúcar. Como se diz em inglês? If I were you, I wouldn't drink packaged juice. It has lots of sugar. Excelente, student! Muito bem. Então vamos lá? A terceira estrutura da aula se chama second conditional, segunda condicional. Uso para descrever situações hipotéticas, imaginárias ou não reais. Qual é a estrutura? Na if clause, na oração condicional, temos simple past, passado simples. Percebe aqui no exemplo? Se eu fosse você, if I were you, temos aqui o verbo to be no passado, were, W-E-R-E, were, verbo to be no passado, passado simples. E aqui na man clause, eu não tomaria suco de caixinha. Então, eu não tomaria é I wouldn't drink. I wouldn't drink. Temos aqui wouldn't, né? Wouldn't, aí eu falei de forma mais natural, I wouldn't drink. I wouldn't drink. É um verbo modal e ele está aqui na negativa. Wouldn't, wouldn't. Tem N apóstrofo T. Então, o would, depois que você coloca N apóstrofo T, ele se transforma em negativo. Daí você coloca mais um verbo. Isso faz parte da oração principal. A main clause. Tem que ter o quê?
Um verbo modal, geralmente é o verbo modal would. Em alguns casos não é, é outro, tá? Mas na maioria dos casos, aqui como um exemplo, colocamos aqui would. E aí você tem um verbo do lado, que é um verbo no infinitivo, que é o verbo drink, tá bom? Essa é a estrutura. If clause, oração condicional com if, passado simples. Main clause, oração principal, verbo modal would mais verbo no infinitivo, tá bom? A situação aqui é como se você fosse a outra pessoa, o que é um cenário hipotético. É uma hipótese. Não é verdade, não aconteceu, não acontece. Hipótese. Situação hipotética. A frase é uma situação não real. Não se trata de realmente ser outra pessoa, mas de imaginar o que você faria se estivesse no lugar dela. Resultado condicional: o conselho dado não beber suco embalado ou tomar suco de caixinha é baseado nessa condição hipotética. Isso é típico do second conditional, que lida com cenários imaginários e oferece sugestões ou conselhos com base neles. Vamos ver mais exemplos de second conditional, segunda condicional? Se eu fosse atuar em um filme, gostaria que fosse um filme de ação. If I were to act in a movie, I would like it to be an action movie. If I were to act in a movie, I would like it to be an action movie. Temos aqui na if clause passado simples, if I were, se eu fosse atuar, if I were to act. E na main clause, oração principal, temos I would like. I would like it to be an action movie. Temos would mais um verbo que é o like. Eu gostaria. Então, ela se encaixa perfeitamente aqui na second conditional, segunda condicional. Ações hipotéticas, imaginárias ou não reais. Mais exemplos? Let's go! Se nós morássemos perto da praia, nós iríamos lá todo fim de semana. If we lived closer to the beach, we would go there every weekend. If we lived closer to the beach, we would go there every weekend. Na if clause temos passado simples. Temos o verbo lived. Está no passado simples. If we lived. E na main clause temos o verbo would mais go. We would go. Nós iríamos. Percebe? Aqui temos mais um perfeito exemplo de second conditional. Essa é uma ação, é uma situação imaginária. Explicação adicional? If we lived closer to the beach, we would go there every weekend. Vamos ver então. A condição é viver mais perto da praia, uma situação não real ou improvável. E o resultado é ir à praia todo fim de semana. Percebe, estudante? Então, essa é uma estrutura que tem if. Na aula de hoje, estamos aprendendo conditionals. Conditionals. Summary. Resumo. 3 examples. 3 exemplos. Então, vai aparecer aqui na tela e você vai ouvir os 3 exemplos da terceira estrutura chamada second conditional. Let's go! If I were you,
I wouldn't drink packaged juice. It has lots of sugar. Repete com a teacher. If I were you, I wouldn't drink packaged juice. It has lots of sugar. Ah, student, interessante, ó. It has lots of sugar é só um complemento, tá? Claro que essa parte aqui, it has lots of sugar, não faz parte da estrutura segunda condicional. É só um complemento para explicar por que que eu não tomaria suco de caixinha ou suco embalado se eu fosse você, tá bom? Vamos lá para o segundo exemplo, vamos relembrar? If I were to act in a movie, I would like it to be an action movie. Pode repetir. Isso mesmo. Vamos relembrar agora the third example, o terceiro exemplo. If we lived closer to the beach, we would go there every weekend. Então, você pode repetir. Eu vou falar só a primeira parte e você repete. If we lived closer to the beach. Agora eu vou falar a segunda parte, ó. We would go there every weekend. Isso, agora eu vou falar a frase toda, você repete. Vamos lá? If we lived closer to the beach, we would go there every weekend. Muito bem, excelente. Student, aqui nessa aula estamos trabalhando bastante com o listening, escutar, e speaking, falar. Você também está repetindo as frases, isso é muito importante. Se você quiser desenvolver as suas writing skills, habilidades de escrita, eu tenho uma apostila que eu vendo e eu deixo mais informações sobre ela aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Essa apostila de exercícios, ela cobre o presente simples, que é a base do inglês. Então, se você precisa aprender inglês do zero e precisa ter uma base sólida, essa apostila de exercícios é a mais indicada para você. E aqui no canal nós também temos vídeos explicando como resolver os exercícios dessa apostila. E eu vou trazer cada vez mais vídeos também explicando, né, cada vez mais. Então, se você tiver interesse, aqui no primeiro comentário fixado, você tem mais informações. Alright? Vamos agora conhecer a quarta e última estrutura da aula de hoje. Mas antes, eu gostaria de te convidar a conhecer o canal Listen and Repeat. Depois que você terminar de assistir esta aula aqui, há muitos outros vídeos que vão te ajudar a melhorar o seu inglês, trazer muito conhecimento e fazer você listen and repeat, ouvir e repetir. Esta é a proposta do canal. Então, te convido a conhecer e se inscrever. E também, se você está gostando deste vídeo, deixe o seu like e também um comentário aqui embaixo. Alright? Vamos lá, student. O exemplo da quarta estrutura de hoje, o primeiro exemplo é esse daqui, ó. Se eu soubesse sobre a reunião, eu teria comparecido. If I had known about the meeting ou meeting, I would have attended. If I had known about the meeting, I would have attended. Se eu soubesse, if I had known. Então, o verbo aqui know, que é K-N-O-W, no infinitivo, a pronúncia é know, mas aqui, como ele está no past participle, fica none.
None. Essa é a pronúncia, sabe? No infinitivo é no, no passado simples é knew, e no past participle, que é o particípio passado, é none. Então você precisa conhecer os verbos, os tempos verbais, para você se dar bem aqui com essas estruturas. Realmente há muito que aprender. Mas se você se esforçar, você vai conseguir. Então eu te indico que você procure saber os tempos verbais: infinitivo, passado simples e particípio passado. Dominando toda essa galerinha aí, você vai conseguir tirar de letra todas essas estruturas, porque você pode perceber que na if clause eu tenho ali um tempo verbal e na main clause eu tenho outro, né? Tenho outros verbos. Então é realmente muito interessante que você domine esses verbos, esses tempos verbais, alright, student? Então vamos lá, eu vou falar só a primeira parte dessa frase e você repete com a teacher. Let's go. If I had none about the meeting. Agora repete com a teacher the second part, a segunda parte. I would have attended. Excelente. Então agora você pode repetir com a teacher toda a frase. Let's go. If I had known about the meeting, I would have attended. One more time, só mais uma vez. If I had known about the meeting, I would have attended. Vamos lá? Se eu soubesse sobre a reunião, eu teria comparecido. Como se diz em inglês? If I had known about the meeting, I would have attended. Excelente. Este exemplo aparece aqui mais uma vez para você, para dizer que esta estrutura é third conditional, terceira condicional. Essa é a nossa quarta e última estrutura de hoje. Olha só que interessante. Usamos a third conditional para especular sobre um evento no passado que não aconteceu e imaginar o que poderia ter sido diferente se as circunstâncias fossem outras. Pegou aí, student? Pois é. É para isso que serve a third conditional. Qual é a estrutura? Na oração condicional if clause, temos o quê? Past perfect. E o past perfect, você sabe a estrutura? Então qual que é? Isso mesmo, a estrutura do past perfect, você tem o verbo auxiliar had, mais um verbo no past participle, particípio passado. Had none. É o que aparece aí no exemplo. Past perfect, had mais past participle. Tá bom? Daí a gente vai para main clause, que é a oração principal. Qual é a estrutura? Você tem would, have e mais um verbo no past participle, que é o que acontece aqui na main clause. I would have attended. Eu teria comparecido. Temos aqui would mais have mais verbo no particípio passado. Past participle attended. Tá bom? Então é como eu te falei, você precisa estudar o que é past perfect, o que é simple past, o que é simple future, o que é simple present. Você precisa estudar. Apenas estude. É isso. E aqui no canal Listen and Repeat, você tem um monte de vídeos com muitas explicações sobre
simple present, simple past, past perfect. Realmente você precisa sentar, pegar o seu caderno e estudar. Porque quando você estuda pelo menos um pouco de gramática, o que que acontece? Você organiza os seus pensamentos, sabe? É claro que a gente não deve ficar ali focando em gramática. Tanto é que aqui no nosso canal, Listen and Repeat, ou se repita, você é bastante incentivado a falar. Mas isso não significa que a gramática não seja importante, porque, como eu te falei, ela está ali para te ajudar a organizar os seus pensamentos, as estruturas, para que você consiga criar frases e falar fluentemente. O objetivo não é que você fique assim pensando, opa, essa frase é third conditional. Então eu tenho que usar o past perfect. Peraí, o past perfect é had mais o past participle. Depois na main clause eu tenho que usar o would mais have mais past participle. Ai, meu Deus. Não, não é isso. Não é para você ficar consultando na sua cabeça as estruturas assim. Não, é só para você conseguir estruturar para que com o tempo você automaticamente lembre das informações sem ficar pensando muito. Elas vão vir na sua cabeça automaticamente, mas se você não estudar, como que você vai consultar? É a mesma coisa de uma pessoa que quer ir no banco sacar dinheiro, mas antes ela não depositou nada ali na sua conta. Como que ela vai conseguir sacar se ela não depositou com antecedência? A mesma coisa você. Para você relembrar essas coisas aqui, você tem que depositar no seu cérebro essas informações para depois você retirar. E retirar suavemente, né? É como eu sempre falo, não é só para fazer uma prova, é para a vida, para você saber mesmo, sabe? Então é isso. Let's go. Situação hipotética no passado. A frase fala sobre uma situação passada que não aconteceu. Não soube sobre a reunião. Resultado imaginário, a consequência hipotética, se a situação tivesse sido diferente, seria ter comparecido à reunião. Esse seria o resultado imaginário, ter comparecido à reunião. Então, third conditional é sempre para falar sobre coisas que não aconteceram, tá bom? É simples assim, não tem nem o que fazer mais, não dá mais para mexer no passado, já era. É isso, third conditional. Alright, student? Mais exemplos? More examples, mais exemplos. Se tivéssemos investido naquela empresa, teríamos feito uma fortuna. If we had invested in that company, we would have made a fortune. Uau! We had invested. Essa daqui é a oração condicional, if clause. Temos aqui estrutura de past perfect, que é sujeito mais had mais verbo no particípio passado. Na main clause, que é a oração principal, temos would mais have mais um verbo no particípio passado, que é o made. Made é o particípio passado do verbo make. Make é infinitivo. Também o passado simples é made e o particípio passado é made, tá? É isso. Percebe? E aqui estamos falando sobre um evento que não aconteceu e um resultado que também não aconteceu. Não dá mais para mexer aqui no passado, tá bom? Mas repete aqui com a teacher, vamos lá? If we had invested in that company, we would have made a fortune. Legal essa estrutura, né? Percebe? A third conditional, só mais um detalhe, é interessante para falar sobre arrependimentos, né? Aqui para mim soou como um arrependimento, ó. Se tivéssemos investido naquela empresa, teríamos feito uma fortuna.
Soa como arrependimento, tá bom? Então, lembra dessa palavra arrependimento e liga com a third conditional, tá? Aqui você pode falar third conditional ou third conditional. Third ou third, alright? Mais exemplos? Vamos lá! Se o trânsito não tivesse sido tão ruim, eu teria chegado na hora. If the traffic hadn't been so bad, we would have been on time. Mais uma vez, estrutura de third conditional. Na oração condicional com if clause, temos o quê? Past perfect, que é constituído do verbo auxiliar had, aqui ele está na negativa, hadn't, e temos um verbo no particípio passado, isso faz parte do past perfect, que é o verbo to be. O verbo to be no presente simples é am, is, are, no passado simples é was, were, e no particípio passado, past participle é been, been. Então deu match. Hadn't been. E na main clause, que é a oração principal, temos verbo modal would mais have mais past participle. Past participle de um verbo qualquer, que no caso aqui foi usado de novo o verbo to be. Been, been. We would have been, we would have been. Ok? Então, vamos repetir com a teacher. If the traffic hadn't been so bad, we would have been on time. Excelente. Aham! We're done. Terminamos. Congratulations. Parabéns. Foi um luxo para Teacher Geisa contar com a sua escuta e companhia até agora. Espero que você tenha tirado bastante proveito. E essa daqui é a capa de um vídeo do canal Listen and Repeat. Te convido a conhecer e se inscrever. See you next class. Te vejo na próxima aula. Bye bye!